Existe um conceito na natureza chamado simbiose. Calma, não precisa assustar. Simbiose significa vidas trabalhando juntas. E tem 3 tipos de possibilidades para nós compreendermos esse conceito que vem da biologia. Existe o mutualismo, uma troca gostosa, um bom papo de progresso. Existe o comensalismo. Alguém que sabe mais do que você, que sabe mais do que eu, e pode nos ensinar, pode trocar. E existe o parasitismo, aquele tipo de pessoa que é bom ficar longe. Qual é a ideia do papo de progresso? Tornar esses encontros testamento de ideias. E hoje, uma grande honra, meu amigo Diego Carbonel, diretamente da cidade maravilhosa, né, meu amigo? Direto mesmo. Prazer, cara. Prazer estar aqui. Tô muito feliz pelo convite. Com certeza a gente vai ter um bom papo de progresso, sem parasitismo por aqui. E nessa forma de pensar, nesse modelo mental mútuo, nós gostamos de administração, nós gostamos de um bom samba, nós gostamos de uma boa resenha. Mas para quem está nos acompanhando, Diego, conta um pouquinho da sua trajetória, quem é você? Vamos lá, vamos lá. Mais uma vez, te agradecer por estar aqui. Eu fico muito feliz, de verdade. Bom, sou um cara de 32 anos, um cara que é pai de uma criança, o Bento, que tem 3 anos e meio aí. Quase casando, aí em outubro casando com a Márcia. Amor, um beijo. Eu falei que eu ia virar pra essa câmera muito rápido. Amor, um beijo. Sou formado em administração, então, né, sempre gostei de administração. Tem muita gente que fala assim, administração é a faculdade de quem não sabe o que escolher. Eu sempre quis administração, sempre, né, tive essa certeza sobre gestão. E depois me pós-graduei em controladoria, auditoria e compliance. E me lembrei para a parte de Facility Management, que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E hoje estou atuando na parte de sustentabilidade, de ESG, falando um pouco de responsabilidade social, ambiental, lidando com essa temática que me fez assim me encontrar como pessoa, como profissional e como pessoa mesmo. Acho que hoje, né, falar dessa temática social, ambiental tem modificado muito o meu dia a dia e eu tenho conseguido trilhar grandes coisas, tanto que estar aqui acho que também tem muito a ver, né, com esse crescimento de palestras, de cursos que tem surgido, e acho que o podcast também é uma oportunidade de poder falar sobre esse tema também. Uma das coisas que me move, me comove, que preenche meu coração é a colaboração. Você dá aula, você já participou de desfiles memoráveis, que no jogo jogado da vida, buscar essa harmonia, buscar o vínculo nesse ESG. Gostei do ESG, viu? English is very good, my friend. Mas antes de mais nada, mandar um abraço especial pro Dino. Vamos lá. Ajuda. Dino, Gregory, Didi, a rapaziada do samba de São Abrão. Paulo, do Rio de Janeiro. Queria tanto esse encontro, Cara, né? esses caras pediram tanto isso aqui, tá acontecendo, tá vendo? Falei pra eles, tá acontecendo, estamos aqui. Uma grande honra, meu irmão. Uma grande toda honra. minha. O nosso público é qualificado para desenvolvimento humano, empreendedorismo, fé, para ter um trabalho de servir, um ato de servir mais intencional. O que você sente que aprendeu no jogo jogado da vida, no samba, nos ensaios, que você conseguiu aplicar no dia a dia, nas palestras, no mundo corporativo? Já que a gente falou dessa galera, né, que queria tanto esse encontro, acho que eu vou começar a falar do samba, né? Muita gente, né, ainda marginaliza o samba, infelizmente, o samba ainda é visto dessa forma, mas eu acredito que o samba me ensinou muito como pessoa e como que eu consigo replicar isso também na minha vida e do lado profissional. Nessa parte de amizade, acho que se a gente está aqui, é muito pelas trocas que a gente tinha no grupo, né, no GDM, onde a galera deve estar ainda lá. A gente tinha essas trocas no grupo que faziam com a gente poder pegar um tema que às vezes parecia um tema bobo, um tema simples, e a gente conseguia né, gerar questionamentos nas pessoas sobre isso. Então, acho que o samba me possibilitou ter esses contatos, né, conhecer novas pessoas, conhecer de fato as pessoas, né, a gente vai falar sobre livros aqui, e assim, de fato, né, conseguir ouvir as pessoas, né, ter esse conhecimento mais aprofundado, não só de estar ali conversando, aquele papo meio que, né, você está conversando com a pessoa, mexendo no celular, não, assim, de conseguir ter essa troca. Acho que o samba me possibilitou isso, conhecer pessoas dos mais diversos tipos, das mais diversas classes, dos mais diversos momentos de vida. Então, acho que o samba me trouxe essa possibilidade de vivenciar pessoas, de experimentar pessoas e conseguir compartilhar um pouco também, né, das minhas percepções com essas pessoas e também extrair um pouco delas, né, entender assim como eu posso agir melhor, como eu posso, né, de repente me posicionar melhor ou como eu posso ajudá-las a posicioná-las melhor, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Acho que o samba me possibilitou ter esse leque maior, né? A gente fala de uma bateria, a gente fala de 200 e poucas pessoas. Cara, quanta gente diferente, quantos assuntos diferentes, quantas vivências diferentes. Então, assim, o samba me colocou nesse lugar de conseguir ouvir mais as pessoas, conhecer mais pessoas e tornar esse conhecimento, né, essa troca mútua, de fato, assim, né, de obter esse conhecimento, conseguir aprender com essas pessoas e compartilhar um pouco do que eu sei também.
Eu acredito que os livros, eles são grandes combustíveis para uma vida de progresso. E um samba enredo nada mais é do que uma história bem Sem contada. dúvida. Qual foi o samba enredo que só de falar já chacoalha aí a Bom, harmonia? você sabe que eu sou Imperatriz, campeã do Carnaval Carioca. Então, eu acho que, assim, tem um samba que eu gosto muito, que é o samba de 2008, que é o samba da minha estreia ali na bateria da Imperatriz, que é João e Marias, né? Um samba ali, que é um samba histórico, né? Voltado para a parte histórica. Eu acho que ele tem a ver, claro, né? Com essa parte de estreia, isso me toca de alguma forma. Mas eu acho que você falou, né? O samba enredo, né? O samba enredo, de fato, ele é, né, aquela história contada e acho que ele tem essa poesia aqui, né? Que é importante de ter, né? Os sambas mais antigos tinham muito mais. Os sambas antigos agora têm encontrado muito mais também esse contexto, né? De a gente tinha uma cadência mais, né, aquele andamento mais tranquilo, né? Que hoje alguns sambas não permitem ter tanta nessa, né, esse movimento, digamos assim, como era antigamente. Mas acho que esse samba mexe comigo por ser a minha estreia e por ser um samba que conta uma história ali, né, importante para, né, para o Brasil, enfim, uma história importante de maneira geral. Isso mexe comigo e me faz também ter boas memórias, né, da minha entrada ali, um garoto com 17, 18 anos, começando uma bateria de escola de samba ali com seu tamborim. Então ele mexe comigo nesses dois aspectos, assim, de ser um samba muito bonito, tenho certeza que quem é Imperatriz como eu também concorda comigo nesse aspecto, e também ter esse vínculo afetivo com esse meu início ali nos sambas e nas baterias. Uma das coisas que me fascina estudar padrões comportamentais, a ciência do caráter, é observar muito as pessoas. E é meio que viciante. Sim. É igual quando você aprende a tocar um instrumento, uma nota fora, você fala, não tá combinando. A pessoa fala uma coisa, os olhos dizem outra. Verdade. Eu lembro que em meados de 2006, eu fui a primeira vez assistir um ensaio da Grande Rio. Fui a convite do Quito, do Dezinho, do Moleza. Nós fomos na época, acho que o Odilon era o mestre. Sim. Tico e Teco tá bom 2006. Acho que era bom de bola, bom de samba. E eu comecei a entender o que era o carnaval carioca. O que era o clima, as pessoas. O quanto que para muitas pessoas o carnaval não é brincadeira. É fonte de renda, é fonte de ancestralidade, passa de avô para pai, para filho, para neto. Carbonel, você viveu isso. Você conviveu com pessoas muito especiais, como é o caso do nosso amigo Rubens, um grande amigo. Ele me deu um boné, esqueci o boné em casa, mas está guardado com o coração. Carbonel, do que você vivenciou dessas culturas, desses aprendizados? E nós vivemos num Brasil muito desigual. Qual é a saída para essa geração, para essas pessoas que têm como a cultura, que têm como o próprio samba uma fonte de renda? Como que você olha para isso? Até nesse processo de profissionalização que nós estamos passando até um pós-pandemia, né? Sim, sim. Eu acho que o carnaval, como, né, em termos profissionais, tem evoluído bastante, né? A gente tem visto cada vez mais as escolas se profissionalizando, né? Algo que era muito, assim, feito porque era feito, né? Porque precisava ser feito. Hoje você consegue, né, extrair ali indicadores, você consegue, né, ver as escolas mensurando isso, trazendo isso para um contexto profissional de fato, né? Remunerando bem seus profissionais, melhorando essa questão de remuneração, que acho que os mais antigos podem falar com mais propriedade, que não era adequada. Acho que o carnaval avançou bastante nisso. E é como você falou, o carnaval não é, né? Muita gente enxerga o carnaval como aqueles, né, 2, 4 dias de desfile ali. E não é isso, né? O carnaval começa. Assim que ele acaba, ele já começa de novo, né? As escolas, né, com menos recursos vão buscar nas escolas maiores fantasias, pedaços de, né, alegorias para poder compor o seu carnaval do ano seguinte. E a escola já meio que estrutura o enredo com o que ela conseguiu ali, né, de repor de alguma forma. Então, assim, muita gente só enxerga ali o desfile, aquele momento, né, aquele glamour ali e tudo mais. Cara, mas o carnaval passa por dezenas de profissionais, assim, centenas de profissionais dentro de escolas de samba que vivenciam isso. E eu acredito que isso pode avançar ainda mais. Acredito que, né, as escolas têm enxergado isso. A gente hoje vê prêmios voltados para aderecistas, profissionais de barracão, coisa que a gente não via antigamente. Então já ligou o sinal para que, né, existem essas pessoas, que as pessoas são importantes na construção do carnaval. Então acho que de alguma forma o carnaval tem evoluído nesse aspecto. E como pensando na questão de gestão de pessoas, né, como a gente gosta de tratar, eu acho que as pessoas começaram a acordar para essa mudança. Falando de baterias especificamente, né, quando a gente pensa, né, vamos botar assim, 20 anos atrás, vamos botar assim, esse tratamento era bem mais, menos cordial, eu diria.
E hoje a gente vê isso, né, sendo tratado de maneira muito mais coerente, as pessoas tendo melhor compreensão de quem está ali, né, conhecendo melhor da pessoa que está ali, né, dos seus anseios, das suas necessidades, né? Antigamente era, se você não vem, eu te corto e você não vem mais. Hoje não, né? O cara sabe que de repente ele não pode vir porque ele tem um compromisso profissional, ou porque ele tem, né, uma questão pessoal para vir. Isso é mais tratado e acho que hoje você tem uma melhor gestão da bateria na escola de samba como um todo, quando você começa a se conectar com as pessoas. Isso para mim é muito importante. Agora, como eu estou mestre, né, da Botafogo Samba Clube, eu tenho carregado isso bastante comigo, né, de conhecer todo mundo ali, né, a gente vai falar sobre esse livro aqui depois, mas conhecer, se conectar com as pessoas, ouvir de fato as pessoas, né, estar conectado com elas de fato. Muitas vezes a gente está ali, né, enfim, desconexo com o ambiente, e acho que as baterias como um todo, as escolas de samba como um todo, têm começado a entender que as pessoas é que movimentam o carnaval, e que é importante a gente valorizar essas pessoas, e o resultado se reflete, né, seja no desfile que pode não alcançar o título, mas que é um desfile que vai lhe representar de fato, né, o que a escola anseia em termos de espetáculo. Os últimos 8 carnavais que eu desfilei, de 2020 para trás, foram de maneira muito intensa no Império. E para mim era uma verdadeira faculdade. O samba é uma grande escola. Sim. Um dia eu fui retirar a fantasia e os olhinhos sempre assim, muito sábio, muita experiência, tanto como ritmista como mestre. E nós começamos a conversar sobre gestão, sobre que hoje os jovens têm muitas opções, têm acesso à internet, às vezes quer chegar num pipeline de liderança muito rápido em cargos de Estado, porque o ser humano ele tem a necessidade de ser amado e medo da rejeição. Nós que somos praticantes da ciência da administração, entendemos que tempo é só uma questão de prioridade. Amigão, você mexe de bateria, palestrante, PJ, PF. Como que você organiza o Google Agenda com a patroa? Olha, ela vai me matar nesse momento. Brincadeira, vai me matar não. Ela também, né, tem uma demanda muito alta, ela é produtora cultural. E eu tenho tentado equilibrar um pouco isso, Gabriel, assim, de verdade. Eu acho que, de alguma forma, eu me percebi em alguns momentos que eu estava, né, deixando de ter tempo para a família, porque as coisas iam se acumulando, né? Eu tenho essa questão de assim, cara, se eu posso mergulhar nisso, eu vou. E aí eu percebi que eu ia mergulhando em muita coisa e acabava me afogando na questão familiar. Então, eu tenho começado a fazer algumas escolhas. Então, por exemplo, eu fazia parte... Hoje eu sou coordenador adjunto da Comissão de Sustentabilidade do CRA-RJ, que é o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Sou membro convidado da Comissão de Sustentabilidade do CRC-RJ, que é o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Mas já saí do grupo de trabalho de mudanças climáticas da ABRAPS, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, já fiz uma primeira retirada, né? A gente estava falando aqui um pouco antes sobre a questão do mestrado, né? Que eu ia iniciar, eu falei assim, cara, eu caso esse ano, se eu iniciar o mestrado, eu não vou fazer nenhum bem, nem outro bem, eu não vou vivenciar esse momento importante da minha vida, que é um casamento. Então, também ficou um pouco para depois. Acabei de entregar, né, um trabalho lá na Bateria Tarja Preta. Um abraço pra galera. Fomos campeões do 3VT agora, né? Nesse meu último trabalho, a gente foi, né, entreguei esse trabalho com bateria de medicina, né, lá em Volta Redonda. Também passei esse trabalho porque entendi que, né, isso também estava dominando um pouco do meu tempo. Então, acho que a gente precisa equilibrar isso de alguma forma e às vezes, se enxergar mesmo, né? Procurar olhar para si, porque às vezes a gente acha que está conseguindo atender a tudo, mas... E as outras pessoas? Você já conversou com elas para entender se de fato você está conseguindo alcançar isso? Se você está de fato conseguindo atender aos anseios dessas pessoas, assim, de fato? Ou se você está só, né, se abastecendo como pessoa, olhando só para a sua necessidade? Então, de alguma forma, hoje eu consigo... É óbvio que ainda tem os seus pecados, uma coisa ou outra a gente, né, tem que equilibrar. A gente bate a agenda, eu e ela, assim, a gente tem agenda compartilhada até o final de julho por conta, né, de... ela viaja, eu viajo, eu faço a palestra, ela pega ele no colégio, eu deixo ele no colégio. Então, a gente tem isso muito compartilhado, assim. Mas é isso, eu acho que a gente precisa, às vezes, olhar para si e entender assim, cara, não vou conseguir abraçar tudo, porque é aquela velha história, né? Eu vou fazer tudo, mas, na verdade, eu vou fazer bem nada, né? Esse modelo mental, essa inteligência, você sente que vem com o tempo... ou são escolhas? Porque eu conheço também uns amigos que são meninões de 50, que eu falo, queridão, é muito gostoso ir numa final do Salgueiro, pegar um sambão numa segunda-feira, só que é o seguinte, tem a teoria da recompensa. Aquilo que você mais quer, depende daquilo que você quer agora. E no Rio de Janeiro, meu amigo, o funil de vendas, os leads, uma boa bagunça,
é cheio, né? Como que foi pra você criar vínculo? Chegar e falar assim, não, eu quero constituir uma família, eu quero construir algo sólido. Como que foi esse processo? Falando de família, né, cara? Acho que esse momento até a gente tinha conversando um pouco antes. Eu conheci a Marjorie há 10, 11 anos atrás. A gente ficou, né? Teve um rolo lá e tal, nada muito sério. E aí, agora no período de pandemia, essa troca de mensagem, aquela brincadeira de, vamos encontrar no mercado, que só podia ir no mercado. A gente vamos nos encontrar no mercado e tal. Brincadeira, voltamos é verdade, gente, é verdade. A gente foi, eu te encontro no setor de enlatados lá, enfim, uma brincadeira toda. Se vocês forem lá na conversa, tem isso de verdade. E aí a gente, né, começou a trocar essa ideia, enfim. Durante a pandemia, a gente foi, se viu e tudo mais. E aí, né, eu já conheci ela com... O Bento já tinha 4 meses, né? O Bento, meu filho, já tinha 4 meses. E a gente foi... É isso, cara, foi uma construção de relação muito natural, assim. A gente foi vivendo aquilo junto, aquilo foi passando a gente foi passando a se conectar cada vez mais. As coisas, né, cresceram dentro desse tempo. O Bento hoje tem 3 anos e meio, né? A gente completamos agora domingo, né? 1 ano morando juntos nessa história toda. Então, acho que a gente foi vivenciando isso juntos. Parece que tem tanto tempo, mas assim, né, esse período de pandemia foi em 2020, estamos em 2023. Então, assim, tem 3 anos que tudo se construiu, né, que tudo evoluiu para onde a gente está 1 ano morando juntos, vamos casar em outubro. Então, as coisas foram se conectando, esse laço familiar foi crescendo naturalmente. E eu valorizo muito isso, assim, de viver o momento, né? Muita gente pensa muito no... Claro, acho que você não pode deixar de ter objetivos. É importante você traçar seus objetivos, né? Escolher as metas que você vai alcançar, mas acho que é importante você pensar também em vivenciar aquele período. Eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço, que eu tô de casaco, não dá pra ver, que é a jornada é a recompensa. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que o que a gente vive nesse período é importante de ser vivenciado. Que às vezes a gente foca muito, né, cara, quanto tempo eu vou demorar para chegar nisso? Falta tanto tempo. Mas, cara, vive aquele momento, sabe? Vive aquela experiência, vive aquele bate-papo, vive esse momento como a gente tá aqui agora, uma troca, sabe? Tenta experimentar esse período, né, que você vai vivenciar ao longo, né, do alcance do teu objetivo. Claro que eu tenho meus objetivos pessoais, objetivos profissionais, mas eu vivo o dia a dia. E eu acho que isso é importante porque você participa daquilo de fato, né? Com o advento da internet, da tecnologia, a gente tem se afastado muito, né, dessa questão de vivenciar o momento ali, né, como pessoas, né, como troca. E eu acho importante isso, eu valorizo isso bastante, tenho isso tatuado em mim, para nunca esquecer de vivenciar esse período, de vivenciar a jornada que existe até a gente chegar, né, no objetivo final. Te emociona falar disso, hein, meu amigo? Me emociona, acho tem uma parte pessoal eu tenho essa frase e tenho uma caravela, né, que eu acho muito importante. A gente sempre pensa assim em termos de, né, de navios e Não é tal. do Vasco, não, né? Pelo amor de Deus. Não. Só Botafogo, por favor. A gente pensa em navios, assim, né? E os navios têm isso, né, cara? A gente pensa assim, o navio vai de ponto X a um ponto Y. Mas o que ocorre naquele período ali, né? Quanta coisa não é contada nas histórias, né, que a gente conhece né, dessas navegações que aconteceram nesse período. Então, assim, isso me faz me voltar ao meu, né, ao meu dia a dia, assim, de viver aquele momento. Eu, claro, tenho meus objetivos, mas vivo dia a dia, deixo as coisas acontecerem com naturalidade, acho isso importante. Acho que os laços profissionais, pessoais, se constroem de maneira natural, como a gente construiu o nosso, como, né, como a gente construiu com nossos amigos. Isso foi de maneira natural, ninguém forçou, ninguém impôs nada, aquilo foi crescendo, se formando, né, e hoje a gente tem essa relação de amizade, né, com como a gente tem aqui agora, e a relação, né, de amor, de família que eu tenho hoje com minha família. Então isso me toca nesse ponto, assim. Um dos meus grandes desafios era refletir se o autoconhecimento dos livros eu ia conseguir empregar no jogo jogado da vida. E os últimos 3, 4 anos que eu tive desfilando, eu optava em não beber. Eu optava em estar ali presente, não me preocupava com a arquibancada, eu olhava para o diretor e falava, deixa eu ver como que ele se posiciona nessa gestão de pessoas. E para mim foi um grande aprendizado, Carbonel. Você falou sobre vínculo. Como que nasceu a paixão pelo Botafogo? Cara, então, eu tava até hoje no Twitter, né, criaram uma thread, né, uma trending lá, mas o tempo passa e as coisas não mudam. E tinha uma foto minha muito pequena, já com a camisa do Botafogo. Mais uma vez, um vínculo familiar, né? Meu pai botafoguense, meu falecido avô era, né, nascido em Belém, ele era Remo, mas era Botafogo, meu tio Botafogo. Eu tinha um
tio muito doente pelo Botafogo, que era o meu tio Beto. Ele tinha um cachorro preto e branco, ele ia a todos os treinos do Botafogo. Então, aquela coisa foi meio que me cercando e eu me vi Botafogo desde pequeno, nunca fui outro time, nunca me vesti de outro time. Essa paixão só foi crescendo como Botafogo e, cara, os vínculos foram ainda mais aumentando comigo, né? Eu cheguei a ficar durante quatro anos ali à frente de uma bateria de torcida organizada, né? Indo a todos os jogos no momento de loucura do Botafogo. Cheguei a ser diretor de bateria do Botafogo Samba Clube, ritmista, etc. Encostei ali no carnaval. Aí agora, meu amigo Glauco, cara, esse cara me bota em cada furada. Um abraço, mas você me bota em cada furada. O meu amigo Glauco falou assim, cara, a gente precisa de você lá, a Botafogo Samba Clube precisa de um mestre que tenha conexão com o Botafogo, com a escola. E assim, juntou duas paixões, né, minha, que é o samba e o Botafogo, e eu acabei, né, ainda mais criando mais uma conexão com o Botafogo, que agora é semestre é o Botafogo Samba Clube. Então, assim, o Botafogo sempre esteve na minha vida, né, como paixão. Agora vivemos um ótimo momento. Meu filho fica lá, Tiquinho Soares, não sei o que e tal. Agora tá num momento excelente. Quando ele perguntou, o Botafogo ganhou. Vai viver a fase boa, se Deus quiser, vai viver a fase boa, depois de eu ter sofrido um tempinho. Então, assim, as coisas sempre se conectaram e sempre tiveram, né, voltadas para eu estar ali junto do Botafogo, em arquibancada, enfim, seja onde quer que seja, né? E agora até no samba, na Botafogo Samba Clube também, estou conectado a esse time que é uma grande paixão, não tenho nem o que falar, assim, hoje eu brinco que é, assim, eu tenho até uma história, cara, essa semana a gente estava numa resenha lá em casa, eu uma vez estava passando uma matéria, acho que foi até uma final de Libertadores, uma coisa assim, que o cara vendeu o carro pra poder ir pra final da Libertadores. E eu tava assistindo, e ela assistindo, ela, nossa, que loucura, né? Vendeu o carro, vendeu um bem familiar pra ir pra final da Libertadores. E eu quieto, fiquei quietinho. Ela, você não acha isso certo não, né? Eu falei assim, eu prefiro nem te responder essa, porque eu não sei o que fazer nesse momento. Então, assim, é uma paixão que não tem nem como explicar de verdade. Se o Botafogo chegar na final da Libertadores, eu não tenho carro, mas, amor, esconde o notebook, TV, essas coisas, porque pode ser que sumam da casa pra poder, quando você for me ver, eu estar em algum lugar lá no final da Libertadores. O futebol tá mais rápido. O samba tá mais rápido. E as pessoas, elas sofrem por 3 doenças do tempo. O passado, que gera depressão. O presente, o estresse, às vezes não conseguir lidar com as circunstâncias, com o trânsito, com o ir e com o vir. E o excesso de futuro, ansiedade. Carbonel, como você fez para desenvolver autoconhecimento, autocuidado, até no processo de terapia, até no processo de várias transições pelo que você passou e tem passado? Cara, mais uma vez, acho que eu vou voltar ao clichê do viver o dia a dia. Acho que tem muita coisa que a gente fica, assim, buscando soluções pro que meio que já tá solucionado, eu diria assim, né? Aquilo já aconteceu, não adianta a gente ficar, né, batendo na tecla do que já passou. Tava até brincando com ele ali, né, que a gente ouviu o áudio hoje no 2.0 por conta de uma ansiedade, por conta da correria do dia a dia. A Marjorie, minha esposa, ela bota o áudio lá, cara, eu falo pra ela, não sei como é que você consegue entender o que tá acontecendo aqui, porque, assim, de fato, né, a gente vai meio que condicionando a nossa vida a essa correria, né, do dia a dia. E eu sempre tento puxar ela pra esse lugar, assim, de calma, assim, a gente vai resolver, se é um problema, a gente vai resolver. E acho que quando a gente fala de autoconhecimento, autocuidado, é um pouco disso também. Hoje, dificilmente, assim, eu fico fora de prumo, assim, eu perco, né, a razão, mesmo quando o problema é muito grande. Claro que às vezes ou outra a gente vai ali, levanta para tomar um café, uma água, xinga alguém mentalmente, tudo bem, vai fazer parte desse momento. Mas, de maneira geral, é muito difícil hoje, assim, eu sair do eixo, mesmo quando o problema parece ser um problema, assim, meu Deus, sabe, não vai ter solução. Eu acho que eu tento colocar isso nas pessoas também, assim, né, de uma forma. Observando você, eu sinto que tem um lado muito centrado, muito objetivo, muito Tem. o que precisa ser feito. E, cara, tem um lado seu muito divertido, humor. Vem aqui, dá essa limonada e a gente faz aqui um suco. O que veio do seu pai? O que veio da sua mãe? E como tem sido para você exercer a paternidade? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né, meu amigo? Olha, você tocou num ponto, a gente vinha conversando sobre isso, né?
Eu, antes né, voltar a né, ter uma relação com a Marjorie, eu falava assim, cara, eu quero ser muito pai de menina. E hoje eu tenho certeza absoluta que eu só quero ser pai do Bento. Assim, é muito complicado. Assim, Gabriel, assim, a parte financeira a gente vai dar um jeito e vai resolver. Mas educar uma criança é algo que, assim, me desafia todos os dias mesmo. Não é força de expressão, não. Todos os dias é um desafio novo, sabe? É um recado da escola que ele fez X, Y, Z, né, um papo entre a gente para poder mudar um comportamento nosso, porque é isso, a criança é uma esponja, ela vai sugar tudo de bom seu e ela vai sugar também tudo, né, de ruim ali, um palavrão que você solta no dia a dia ou uma besteira que você fala, ele vai repetir isso na escola, né, a parte boa, por exemplo, né, a gente estava uma vez lá do lado de fora e aí a mãe de uma amiga dele falou assim, o meu marido falou que a Lulu tá cantando o hino do Botafogo. E aí o marido foi questionar, inclusive, né, o pai dela, né? Porque, teoricamente, o pai dela, né, o avô da menina é Botafogo. Seria ele. O avô, não fui eu. E quando foram perguntar pra menina, pra Lulu, ela falou assim, não, é porque quem me ensinou foi o Bento. Então, assim, eu canto o hino do Botafogo em casa, boto pra ele ouvir, ele vai lá e canta na escola. Então, assim, tudo que é bom, ele vai repetir. E o hino do Botafogo é bom, gente, muito bom. E o que não é bom, ele vai repetir também. Então, assim, educar uma criança é muito difícil. E sobre a parte do centrado e do divertido, eu procuro refletir isso nas minhas palestras também. Tudo que eu faço, eu também tento carregar para esse lado, né? Eu fiz agora uma série de palestras, dia 14 eu vou no Cefet também, para graduação, né? Para parte de graduação, para faculdades. E aí é um público normalmente mais jovem, né? Claro, a gente tem um ponto fora da curva ou outro, mas é um público normalmente mais jovem. E eu sempre me via como, né, como na época que eu estava na graduação, na administração, nem faz tanto tempo assim, gente, 2019, né, eu sempre me via nesse contexto de quando alguém ia lá palestrar, parecia uma coisa quadrada, sabe? Uma coisa meio professoral, um tom meio... E aquilo ali, Gabriel, a verdade é que eu contava as horas para acabar aquilo, eu não aguentava mais ouvir a pessoa falar. Então hoje, quando eu entro ali para fazer uma palestra para graduação, a primeira coisa que eu faço é me conectar com eles. Eu falo, cara, há poucos anos atrás eu tava aí, eu sei que vocês devem estar, tipo, fui fazer uma sexta-feira agora, tipo, um tempo desse, cara, sexta-feira, 7 da noite, todo mundo querendo sextar, né, e tal. Eu falei assim, cara, eu sei que vocês queriam estar em outro lugar, mas vamos fazer disso algo legal e tal, vamos conectar, vamos, né, fazer esse papo fluir. Então, assim, eu me livro de qualquer amarra né, eu tenho, claro, os slides para me guiar, para saber o que eu preciso passar, mas eu me livro de qualquer amarra dessa questão de ser quadrado, metódico, não gosto disso, não carrego isso nas minhas palestras e acho que isso funciona bem. Eu até, né, tava comentando com você no sentido de que, assim, se no final da palestra uma pessoa chegar para me abordar e falar assim, cara, aquilo que você falou ali, eu gostei muito, eu queria conhecer mais, eu queria saber mais do tema, cara, se isso acontecer no final de uma palestra para mim, é porque foi gol, assim, de verdade, deu certo, porque, né, eu fiz com que aquela pessoa ali né, tivesse atenção naquele assunto, né, e eu conscientizei ela sobre aquele tema que eu estava passando. Então, eu gosto de carregar esse lado, claro, de conhecimento, passar o conhecimento, mas gosto que seja de maneira leve, sem maneira, né, muito quadrada, para que a coisa flua naturalmente e chegue nas pessoas de maneira mais leve, né, de fato. A gente sabe que na prática, a teoria sempre é outra. Eu amo essa frase. Na prática, a teoria sempre é outra. No jogo jogado da vida, ensaio é ensaio, desfile é desfile, treino é treino, jogo é jogo. Totalmente. Pro meu caso, que sou São Paulino e tenho 3 títulos mundiais, eu já vi meu time ganhar quase tudo, né? Então, Ô, Gabriel, não quero nem falar de futebol. Por favor. Mas os livros, por exemplo, Reserva, é uma marca que eu estudo. Eu atuo na moda como um facilitador, um mentor de carreiras há 20 anos. Graças a Deus, aí mais de 3.000 carreiras aceleradas, impactadas e vamos nós. Coisa pouca. E a Reserva, ela tem algo interessante que o Rony, no livro Rebeldes Têm Asas, para você que nos acompanha, se quiser uma boa dica de leitura de milhares que daremos aqui, ele fala algo que ele aprendeu com o pai dele. Se você entrar num trabalho por dinheiro, você corre 2 riscos. Ficar pobre de dinheiro ou de espírito. Se você entrar numa bateria para ser diretor por causa do apito, você corre 2 riscos. Ficar sem o apito e ficar sem vontade de tocar. Carmonel, teve algum momento na sua vida que você precisou usar o poder do não sei, o poder de recalcular a rota, o poder de falar assim, putz, eu tinha tanta certeza que era por esse caminho, mas uma cegueira perceptiva, alguma coisa que você foi, quebrou a cara e falou, quebrei a cara, mas eu aprendi. Cara, eu vou entrar nesse mérito contigo, mas você me fez lembrar de uma frase que meu pai me disse. Eu lembro que em 2011 para 2012, né, quando eu me tornei, né, na época, estava diretor de bateria da Imperatriz, meu pai não estava no ensaio nesse dia que o Marconi falou assim, cara, você vai ser diretor no microfone e tal.
Eu lembro que assim que acabou o ensaio, eu peguei o telefone e liguei pro meu pai. Falei, pai, Marconi me colocou como diretor. E, cara, uma frase que ele falou assim que eu guardei pra minha vida, que é: você não é diretor, você está diretor. Né? Você vai ser um dia graduado. Eu não era graduado ainda, mas você vai ser um dia graduado, você vai ser pós-graduado, você vai ter o seu mestrado, e isso ninguém te toma. Mas você está diretor. Né? E, infelizmente, meses depois, né, aconteceu uma questão em que eu deixei de ser diretor. E aquilo me marcou, né, assim, de como a gente às vezes está numa posição, e essa posição às vezes, né, leva as pessoas num nível de ego, né, que acaba mudando a pessoa, né, modifica aquela pessoa que às vezes você achava que tinha certeza que conhecia, e aí, né, ela recebeu um pouco de poder ou uma posição e colocou ela num lugar de que ela é modificada, né, e acho que ela perde toda a essência que às vezes ela, né, você conheceu antes. Então, assim, isso me marcou muito, eu carrego isso pra mim até hoje, assim. Uau. Hoje eu sou graduado, eu sou pós-graduado, isso é meu, ninguém me tira. Mas hoje eu estou numa comissão, eu estou, né, numa empresa, isso aí eu estou neste momento. Então, eu guardei isso, meu pai me falou no telefone, a primeira coisa que ele me falou foi isso. Eu guardo pra mim e falo isso comigo, com todo mundo até hoje. Falo, cara, você está diretor. Esse apito está no seu, né, no seu peito aí, daqui a pouco ele sai e acabou a magia do apito, como as pessoas gostam de falar. E Fica sobre mais essa... bonito, às vezes, com um apito, com uma não, chuteira, isso aí não tem com como. LinkedIn Top Não, Vice. não tem o que falar, né? Botou o apito. Na época eu tinha 20 anos, Gabriel. Assim, cara, você imagina um garoto de 20 anos, diretor de bateria da Imperatriz. Eu andava aquela quadra, filho, com o peito aqui, ó, achando que aquilo era o mundo. Mas, né, depois, com o tempo, eu descobri que aquilo era um momento, de fato. Né? E sobre a questão de recalcular a rota, assim, né, de fato, de saber o que estava acontecendo, até pra gente falar de livros também, que eu trouxe esse aqui, né, que você falou, traz um livro e tal. Esse livro aqui, né? E eu lembro que eu tava com ele ontem em cima do escritório, né, da mesa do escritório, né, quando eu separei, e a Marjorie, minha esposa, falou assim, cara, mas você não acha polêmico levar um livro, né, que tem um navio de guerra pra esse papo? E assim, esse livro tem muito mais por trás pra mim. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos ali, eu entrei na condição de, né, coordenador ali de facility. E para quem não sabe, facility é a galera que cuida da infraestrutura de predial, assim. Então o cara cuida da portaria, limpeza, vigilância, segurança, na época de inspetores de alunos, que era uma faculdade. E eu, né, entrei nessa posição de... Esse livro é maravilhoso. Eu entrei nessa posição de coordenador e, cara, assim, pensa, 24 anos, eu acho que era 24 ou 25 anos, assim, nessa média, lidando uma posição de coordenação, de, cara, gestão de pessoas, quase 200 pessoas, Uau. né, assim, então, limpeza, portaria, segurança, assim, diversas pessoas de diversos níveis. E eu, cara, não sabia o que fazer. E aí me deram esse livro aqui. E eu olhei, eu pensei a mesma coisa que ela. Falei, pô, um livro de marinha de guerra, sabe? Tipo, né, uma coisa que normalmente é mais hierárquica, né? Mais quadrada. E aí eu li o livro. E ele fala muito sobre essa questão de mudança, né, na sua postura de liderança, né? Porque é isso, você olha assim, você vai falar assim, pô, com certeza esse cara aqui é um líder quadradão, pá, da marinha, etc. E aí ele fala de, né, se colocar no lugar do outro, de ouvir as pessoas, né? Mas ouvir mesmo, né? Estar ali, né, presente, né, para ver as pessoas. Ele fala de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, esse livro aqui, para mim, me fez entender na época lá que eu precisava buscar esse tipo de liderança. É claro que a gente erra muito ao longo do caminho. Erra muito, a gente vai errar N vezes. Mas você ter o direcionamento, como eu falo, né, vivenciar essa jornada até alcançar, e acho que a gente vai buscar sempre melhorar, né, esse perfil de liderança, isso aqui me ajudou muito. Esse livro me ajudou muito, porque ele me fez desmistificar essa ideia de que, assim, até em lugares que a gente não espera que possa haver essa liderança, né, mais participativa, né, com uma escuta mais ativa, como a gente costuma dizer, é possível de acontecer. Né? Esse cara entra aqui, resumidamente, né, para quem quiser ler depois, mas ele entra no lugar, né, de um outro que estava, né, um capitão de mar e guerra, e quando ele entra, o pessoal tá, saiu o cara, ainda bem. E ele entende que ele tem ali, né, em termos de tecnologia, uma baita tecnologia, mas que ele tem pessoas desmotivadas. E ele começa, né, a fazer uma série de movimentos para poder tornar isso, o USS Penfold aqui uma referência na Marinha Americana. Cara, é um livro muito bom, assim. É um livro que... É isso, né? A capa dele olha assim, você fala assim, cara, navio de guerra, Marinha Americana. Mas que fala de liderança de uma maneira muito
positivo e me mudou, assim, me mudou mesmo. Eu, com pouca idade ali, 20 e poucos anos, lidando com gente de muito mais idade do que eu, muito mais experiência do que olha e pensa assim, cara, esse garoto aí e tal. Mas eu fazia questão de ouvir todo mundo, eu acho que, né, me colocar no lugar das pessoas, colocar as pessoas certas nos lugares certos, me fez tornar essa gestão muito melhor e ter um bom índice ali, né, de desempenho com as pessoas. Não só em termos de indicadores, tá, Gabriel? Que eu acho que isso é importante, mas das pessoas reconhecerem, sabe? De você voltar depois naquele lugar e pensar assim, cara, você foi um ótimo gestor, cara. Gostei muito de ter trabalhado contigo. Pô, você me fez enxergar isso, aquilo. Isso, pra mim, é muito importante. Onde eu passo, eu sempre falo isso, né? Eu gosto de marcar pessoas, né? É importante você trazer títulos, como eu trouxe na Tarja Preta. É importante você alcançar indicadores, né, potenciais para sua empresa, onde você está. Mas essa parte de marcar pessoas, de modificar a vida das pessoas, fazer as pessoas, né, de fato ali, né, terem uma boa memória sua, né, saberem que você passou ali e marcou. Isso para mim é muito importante. Eu carrego isso onde eu vou. Como chama seu pai? Pai Jorge, A mãe? Carla. Cara, eu convivo com muita gente. Saí de Jaú com 10 conto na carteira, encarei essa Barra Funda há 20 anos atrás. Uma coisa que eu posso te afirmar sem medo de errar. Uma das maneiras de nós entendermos que um pai e uma mãe deu certo é entendendo o filho ou a filha que deixaram para o mundo. Não tem receita, meu amigo. Queria saber se em algum momento a necessidade do excelente, a necessidade do muito bem feito, até do perfeccionismo, te atrapalhou. Olha, me atrapalhou, mas eu diria que eu consegui contornar isso de uma forma positiva. Eu me graduei em administração e na época, né, eu tinha namorava uma pessoa e ela se formou e eu fui na formatura dela na época. E, cara, eu lembro que na época lá existia uma premiação pra quem era, tipo, o melhor CR, né, o melhor coeficiente de rendimento da turma. E, cara, aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, se eu conseguir me formar com o melhor CR, eu vou ganhar uma pós-graduação. Tipo, eu não vou precisar pagar, sabe? Tipo, isso é importante pra mim, né? Eu falei, cara, eu vou focar nisso. E aí, esse período da minha graduação, eu, de fato, era extremamente perfeccionista, Gabriel. Extremamente, assim. Meu grupo era grupo de 2, era eu e a Amanda, que era uma amiga minha, né? A gente fala pouco hoje, mas, assim, uma pessoa que esteve comigo durante toda a graduação. E assim, cara, eu só queria saber de 10, assim. Eu tenho um professor, é o Vinhage, um abraço pra ele aí também, que é um cara que eu admiro muito, que ele fala isso, né, cara, que eu fui o primeiro aluno dele que tirou, tipo, 9,8 e falou assim, cara, o que eu errei aqui? Eu quero entender o que aconteceu aqui. Eu acho que isso aqui pode ser 10, sabe? E ele falou que aquilo, ele marcou isso pra ele, sabe? Que é assim, no sentido de, cara, o cara tirou uma puta nota, assim, era muito difícil tirar uma nota boa com ele. E o cara ainda veio aqui me questionar o que ele errou. Então, assim, ele tá buscando o melhor, sabe? Ele tá buscando ser melhor. É claro que isso te atrapalha. E eu, por exemplo, ter um grupo de 2 mostra que eu me afastei de pessoas durante um período. Mas, ao mesmo tempo, isso me fez depois pensar que, primeiro, eu atingi o objetivo. Então, consegui me formar com a melhor CR, ganhei a pós-graduação. Isso me fez muito bem, positivamente. Mas me fez entender um pouco dessa relação de conseguir conectar com pessoas que estão no mesmo objetivo que você. Acho isso importante, né? Tem gente que fala que, né, você é a média das 5 pessoas que andam com você. Não sei se é exatamente isso, se eu concordo tanto com isso, mas concordo que se você tem pessoas do seu lado que têm objetivos claros, que estão buscando o melhor, né, que são pessoas com pensamentos positivos, né, que atraem coisas positivas, que pensam positivo, que têm grandes objetivos, cara, não tem como você sair disso também. Dificilmente alguém vai conseguir te tirar do eixo ali, te colocar numa situação ruim ou te desvencilhar do caminho. Se você estiver cercado de pessoas boas, conectado com pessoas boas, você vai atingir seus objetivos, pode durar mais tempo, menos tempo. A gente sabe que não existe uma fórmula mágica para isso, quem dera existisse. Mas com certeza, se você estiver cercado de boas pessoas, estiver conectado com boas pessoas, isso vai te colocar num trajeto, num caminho que é de fato de excelência. Minha mãe, um dia ela me deu uma mentoria, 11h30 da noite, na Avenida Paulista, ela de Jaú, e eu achando que eu era o bonzão, porque já tinha um cargo legal, estava no MBA da FGV, um menino que precisou de políticas públicas para entrar numa Uninove, entrei na GV, tinha 19 matérias, eu estava finalizando. Quase todas eu tirei notas boas, porque eu sei o que custava estar ali. Eu paguei todos os meus boletos de todas as minhas graduações. Só que eu impedi a minha mãe de ser minha mãe,
minha namorada de ser minha namorada. Aliás, para criar vínculo, eu fui entender o que é vínculo entre um homem e uma mulher faz 2 anos atrás. E muita terapia, muito autoconhecimento, quebrando muita cara. E uma das autoras que tem me ajudado nesse caminho de dar e receber é a Angela Duckworth. Ela tem esse livro aqui chamado Garra. Se você é pai, mãe, trabalha com jovens, trabalha com pessoas, não é um livro, isso aqui é um estudo que tem psicometria através da psicologia positiva, que ela fez com 16 mil jovens. Que ela fala que a garra, a perseverança, ela vem de um modelo parental. Ou seja, o exemplo, ele não é a melhor forma de influenciar uma pessoa. É a única. Certeza. Porque você quer conhecer uma pessoa, olha para o que ela ama. Você quer entender o que uma pessoa ama? Olha para as escolhas. Ah, e o que são as escolhas? Os resultados. Porque para mim, Carbonel, o hábito, ele nos dá o caminho da excelência. A excelência não é um ato. É o que a gente faz repetidamente, todos os dias. Isso no basquete, isso na escola de samba, isso como ritmista. Eu, por exemplo, quando tinha 20 instrumentos numa bateria, falei, cara, eu não manjo repique, amo quem sabe tocar repique. Tamborim eu acho legal. Falei, poxa, eu vou nesse aqui, eu vou me dedicar para ser o melhor. Aí que eu começava a perceber a galera no ensaio técnico, se achando, voando baixo. Chega no desfile, tem fantasia, tem arquibancada. Eu brincava com o Thomas, né? Quando a luz branca bate na cara, você vê quem é quem. Sim. E às vezes eu vi uma galera que meditava muito, tinha uma galera que praticava yoga, se é que você me entende. Com certeza, sempre tem, todas as baterias tem. Tem a galera que gosta da yoga. E chegava na hora, cara, não desenrolava. Eu falava, poxa, tô conseguindo transformar a teoria na prática. E um dia desse, estava numa mentoria com um grande nome da gestão de desenvolvimento humano, chamado Thomas Lima. Ele pagou o jantar, claro, né? E ele falou assim, Gabrielzão, existe uma diferença muito grande do amor da vida para o amor para a vida. Aquilo me marcou. Eu comecei a pensar nas reflexões que eu tive, nas trocas que eu tive com a minha mãe, nas trocas que eu tenho com os clientes, parceiros. Para você, Carbonel, quando você olha para as coisas que você ama, hoje com 32, e o que você amava lá com 25, aquela fase de impulsividade, o mundo é meu, o que você sente que mudou sobre as suas escolhas e sobre essa maturidade que você vem desenvolvendo? Olha, primeiro eu vou dar um spoiler aqui, como isso só vai sair depois, eles vão saber depois mesmo. Eu vou encontrar com o Tomás hoje de noite. Ele nem tá ligado nesse Tomate. Eu só chamo ele de Tomate. É um parceiro demais. E o Tomate vai ser meu padrinho de casamento. Uau! Ele só vai saber disso depois, que ele só vai sair depois. Mas ele vai ser meu padrinho de casamento. Tanto que a gente se conectou nesse período, porque ele é um cara que, assim, né, como te marcou, ele me marcou em diversas vezes. Assim, a gente não tem trocas intensas, né, no sentido de quantidade. Mas às vezes que a gente se fala, né, a gente tem essa troca muito forte, assim. E, cara, a gente se conectou de uma forma muito positiva. Então, né, já tá separadinho lá no hotel. Deixei separadinha a caixa lá pra convite de padrinho de casamento. Ele não vai recusar, que ele não é maluco de fazer isso. Então, já tô considerando ele como meu padrinho de casamento. Mas sobre essas escolhas, né, que você falou. É muito curioso, né, cara, como pouco tempo pode modificar tanto a nossa leitura, assim, né? Eu tenho 32, a gente falou aí de 24, 25, quando eu me tornei líder. A gente falou de 20, quando eu, né, ganhei lá o posto de diretor na época que eu estava. E como as coisas mudaram, né? Assim, como a gente muda em diversos aspectos, né? Eu lembro que eu estava na época na faculdade, eu trabalhei lá eu trabalhei na faculdade, né? Eu comecei a trabalhar na faculdade para poder fazer minha graduação. Porque quem trabalhava lá ganhava a graduação. Então, para eu poder conseguir me graduar, eu estava lá trabalhando como inspetor. Depois cresci, né, a líder dos inspetores, líder em facility, enfim, tive esse crescimento lá dentro. E é curioso, né? Como eu era muito conformado com aquilo. Eu tinha muita certeza de que, cara, eu preciso entregar de volta o que essa faculdade me deu. Só que, na verdade, quem tava me dando aquilo era eu que tava me dedicando. Mas eu tinha essa leitura, né, de, cara, eu preciso me dar de volta aquilo. E aí eu fui desligado, mesmo com uma ótima avaliação e tal. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, será que esse era o start que faltava para poder avançar? Você pegou uma crise e tornou ela em oportunidade, é isso? Exatamente, cara. Isso foi muito assim... É óbvio, um dia você sente, né? Mas depois eu fiquei assim, cara, era isso, eu tava conformado com uma coisa que eu posso bem mais do que isso, entendeu? E hoje eu me vejo profissionalmente numa posição muito melhor, em termos de escolha pessoal, e nisso nem se fala, né? Hoje, cara, eu não me vejo sem minha família, não me vejo sem meu filho, não me vejo sem minha mulher, assim. Quando eu vou, eu tô em Volta Redonda lá, né, como mestre de bateria lá na Universitária desde 2019.
Esse final agora pra mim, cara, eu falei isso com eles sabem disso, não tem nenhum problema de falar nessa questão. Foi muito difícil, cara, porque assim, né, eu vi o meu filho sentindo a minha falta, vi ele, sabe, me mandando mensagem. Nesse último torneio eu tava dentro do carro, ele falando, papai, você demora muito pra voltar. Então assim, eu não pensava nisso, cara, eu só pensava no meu lado profissional, eu só queria ser, sabe, me formar, me pós-graduar, me fazer mestrado e, sabe, ganhar dinheiro e crescer. Cara, hoje eu quero isso, quero continuar, cara, crescendo profissionalmente, mas a família hoje pra mim é muito importante. Eu preciso que você conheça esse cara aqui, ó. É um que a gente tá Tá criando... amaciando pra poder... Tá, mas assim, ele pra vir pra cá. ele vai. Esse dia eu coloquei ele numa enrascada aqui, nós gravamos um episódio com o Nabila e com o Veder sobre vida, sobre aprendizado, sobre colaboração. Eu acredito que em alguns momentos nós renascemos. É muito bonito falar de ESG, Environment, Social Governance, aquelas hashtags lindas de LinkedIn. E quando nós olhamos para o carnaval, nós identificamos que a caneta e a tomada de decisão, às vezes, estão em pessoas que têm privilégio. Com certeza. Por exemplo, eu tive uma mãe, algumas pessoas para me instruir a buscar a batida perfeita nos livros. Os livros me salvaram para eu não ir para um outro caminho, Carbonel. Tem um samba enredo da Estação Primeira de Mangueira que fala que o Brasil que a história não conta, o Brasil que os livros não contam. Me marca muito. É um samba enredo que pra mim não é um samba, Uma poderia ser crítica uma social, série... né? Totalmente. Poderia ser uma série da Netflix. Certamente. Carbona, no jogo jogado da vida, como que o ESG pode trazer modelos mentais de sustentabilidade, modelos mentais de sermos pessoas melhores num bom dia, numa boa tarde, numa boa noite, num consumo, seja numa vestimenta, num alimento. Como que você olha para o ESG, para essa parte de prática, seja para quem estiver nos acompanhando aqui no podcast? Eu vou dar um contexto de ESG, né? Como você falou, ele trata da parte ambiental, social e de governança. Ele surge ali voltado para investidores, né? Ali em 2004, né? Voltado ali, né? Para a parte de bancos, etc. E principalmente depois da pandemia, ele teve um boom, né? Assim, o ESG cresceu muito por conta da parte de responsabilidade social, ambiental, né? Tudo que está ali dentro. E hoje eu enxergo, né? Muita gente fala assim, ESG é uma coisa, sustentabilidade é outra, desenvolvimento sustentável é outra, responsabilidade socioambiental é outra. E eu enxergo que as pessoas tentam, às vezes, separar o que é uma coisa só. É um acrônimo, né? É tratar o tema, assim. Quando a gente trata... Independente como a nomenclatura que você vai usar para isso, né? Mas você precisa tratar o tema. E o tema é tratado através de pessoas, cara. Você não vai conseguir mudar, né, uma questão ambiental ou social, como, por exemplo, a emergência climática que a gente tem. Você não vai conseguir mudar isso se você não mudar pessoas. Não adianta. Claro que, assim, a decisão, como você falou, às vezes está tá na mão de pessoas que são privilegiadas, né? A gente fala, por exemplo, dentro de ESG, de justiça climática. Vamos botar aqui num exemplo disso de fato. A gente sabe que as chuvas têm aumentado bastante em termos de potência, em termos de recorrência, né? Antigamente tinha um mês que chovia muito. Hoje a gente tem muitas chuvas fortes em diversos meses. E eu te pergunto, quem sofre mais com essas chuvas? São as pessoas que estão nas comunidades. E pior ainda, quem que sofre mais dentro das comunidades? São as mulheres, cara, porque os maridos estão lá de fora trabalhando. Então a gente tem muitas mulheres sofrendo com a questão de emergência climática. Sendo que não são essas pessoas responsáveis pelas emissões de fato. Então, assim, o tema ele é muito profundo, a gente pode tratar ele de maneira profunda, mas eu sempre busco trazer ele para a realidade, o que a gente pode modificar. E o que a gente pode modificar são as pessoas, a mentalidade das pessoas. As pessoas precisam entender que isso não é mais um assunto para daqui a... Tem muita gente que fala assim, né, eu brinco que eu sempre vou nos lugares e falo sobre isso, né? As pessoas olham para mim assim, cara, o cara é o Capitão Planeta, chato pra caramba, fala de meio ambiente, meu Deus, tira ele daqui. Cara, não quero mais ser essa pessoa. Não quero ser a pessoa que vai te fazer pensar e refletir no que está acontecendo para você modificar o seu dia a dia. Cara, se isso vai fazer você movimentar a tua coleta seletiva ali dentro do teu condomínio ou na tua casa, se você vai começar a separar o lixo, isso para mim já é um baita ganho. Porque isso, em termos macro, se a gente vai espalhando isso gera impacto. Então, hoje eu tento, de alguma forma, buscar modificar pessoas. É claro que muita gente trata isso como um tema, tenta dar nomenclaturas para isso. Eu acho que a gente precisa cuidar de pessoas. A gente precisa dar atenção às pessoas e fazer com que elas conheçam o que está acontecendo, entendam o que está acontecendo, entendam a sua força nisso. Porque,
É claro que a gente consegue fazer esse impacto ali dentro da nossa casa, dentro do nosso condomínio, no nosso ambiente. Mas isso também se reflete fora, Gabriel. Assim, se a gente vai no mercado hoje, ou se a gente vai nos lugares hoje, quantos produtos já não tem hoje esse cuidado com relação à parte ambiental e social? Quer ver um exemplo clássico disso? Produtos cosméticos. Quantos cosméticos hoje fazem teste em animal? Que era muito comum. Quase não tem mais. Mas por quê? Quem impulsionou isso? A população. As pessoas modificaram isso. As pessoas fizeram com que as empresas tirassem isso da frente delas. Isso vai acontecer cada vez mais. As novas gerações têm tido mais consciência disso, têm impulsionado isso, têm pressionado isso. Então, eu entendo que, assim, ainda é afastado da gente. A gente sabe que, né, produtos sustentáveis são mais caros ainda, mas acho que se a gente conseguir modificar as pessoas e fazer com que, né, as empresas e as políticas públicas respondam a isso, a gente vai conseguir alavancar. Tem que ser, né, ali uma sinergia entre os três poderes, digamos assim, né, a parte pública, privada e pessoas, mas acho que as pessoas têm um grande potencial de movimentar a política pública e movimentar também, né, os entes privados a modificarem ali, né, os seus processos, o seu dia a dia, os seus produtos, né, para de fato já apresentarem soluções sustentáveis nesse sentido. Até o samba, em alguns Sim. momentos, sambou, né? Vamos falar a verdade? Sim. A hora que... Será que eu vou ser meio corneteiro aqui? Vai, solta essa Então, corneta. mas, cara, a hora que você olha numa Sapucaí, a luz acende, a luz apaga, os camarotes, é muito bacana, muito bonito. Só que a escola tá passando. Irmão, escola tradicional, Portela, Mangueira, a gente não tá falando, sabe, da galera que chegou semana passada, com todo o respeito. E você vê que quem consome tá de costas escutando eletrônico, querido. Ô, ajuda nós. Fui meio tiozão Não, agora? Tem uma foto muito emblemática Tá disso, louco. assim, né? Que, né, tá passando a escola e você vai ver a foto assim, tem um conversando, um batendo papo. Cara, assim, cara, é aquele momento, sabe? Eu quase tomei uma advertência na minha antiga empresa. Você sabe, galera da moda, audiovisual, seguidores, influentes, muito bacana. E iam desfilar no Rio de Janeiro. Aí uma pessoa virou e falou assim, é simples, é só você mexer a boca e não dá nada. E, Carbonel, sou colérico sanguíneo, fiquei da cor, eu fiquei da cor desse livro. Sangue eu falei, subiu. você tem noção que são 9 meses de trabalho? Você tem noção que tem o quanto de renda que esse movimento... Porque, assim, compreender não significa concordar. Fora que paixão, né? Que tá Pô, envolvida pelo ali, né? amor de O Deus, tanto de paixão envolvida respeita, naquele meio, entenda. né? Mas é isso, muita gente... quando você falou, né, do samba sambu, carnaval sambu, eu acredito muito que, principalmente nessa parte, assim, a gente ainda tá muito refém daquela questão mesmo, né, de... As pessoas que decidem ainda não, né, ainda não ou nem vão captar quem de fato é importante no samba, né? A gestão, ela é de suma importância. Sim, Tinha amigos há 15 anos atrás que falavam assim, futebol não é coisa pra mulher, certo? sim. A maior gestora do Brasil hoje é o quê? É. Mulher, cara. É. Muita coisa tá mudando. E essa questão da gente open mind, porque é muito bacana falar sobre termos, situações que a gente sabe que hypa, Sim. que dá um bom corte. Mas esses dias eu virei para um amigo meu que tava com um olhar de meritocracia, eu falei, você já leu o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele? Aí o cara olhou assim, falou, pô, Gabrielzão, você é muito forte. Eu falei, não, você tá falando de uma coisa que você não sabe. Você tá falando de uma coisa que você não viveu. O Carbonel, o processo de facility, ele absorve muito o terceiro setor? Bastante. A gente tem muito... Né, eu fiquei em Facility por quase 8, 9 anos ali, né? Vamos botar assim, Facility, nessa área de Facility. E na área de Facilities ali, cara, a gente lida com N processos, né? Eu trabalhei em Facility dentro de uma empresa privada e trabalhei dentro de uma empresa público-privada, né? Que lida com licitações, etc. E eu vi o processo modificando na minha frente ali, né? No sentido de que, antigamente, muitas empresas focavam no menor preço. E aí você desconsiderava tudo que está envolvido ali, né? Para quem está nos acompanhando, como que você informa, com poder de síntese, traria a diferença de primeiro setor, segundo setor e terceiro setor? Agora você vai me quebrar. Poder de síntese, tu me quebrou. No papum. Eu sou um cara bem complicado para poder de síntese. Mas tratando, basicamente, só uma questão, né, das empresas da parte pública, das privadas, e o terceiro setor são as ONGs, né, as instituições, as organizações não governamentais, né, as ONGs, as instituições assim. Então, Facility lida muito com essa área e sustentabilidade também lida muito com essa área, como eu te falei, né? Quando a gente traz para esse tema, o tema não vai avançar se só a gente, por exemplo, tiver muita política pública, que não tem hoje, tá? Se tiver muita política pública, mas não tiver a empresa privada jogando junto
e a população jogando junto. A gente não vai avançar se a população fizer a parte dela, e a empresa privada fizer, e a política pública não avançar. É mal do ser humano deixar para cuidar da doença, Totalmente. deixar para pensar na sustentabilidade quando o rio transborda, Totalmente. deixar para falar que não é só um cabelo quando Totalmente. olha no Big Brother, pronto, falei. Cara, o Ícaro esses dias ele tava num podcast, ele falou, gente, tem algumas agendas que não é entretenimento, é estudo. É você comprar livro, é você se debruçar. O Martin Luther King ele tem uma reflexão que eu gosto muito. Se você não tá pronto para morrer por uma causa, você não está pronto para viver por uma causa. Hoje, o podcast, nós estamos numa estrutura de uma empresa renomada, que são vários estúdios, vários projetos, que eles pegam propósitos e tangibilizam em projetos. Então, aqui nessa sala tem 6 pessoas, só que por trás disso é uma equipe muito grande. Sem dúvida. E a ciência do podcast que ela pega é um megafone. O que é o Papo de Progresso? É um testamento de ideias? Quem está vindo aqui? O que vocês querem falar? E uma coisa que eu gosto muito, que a Cibele teve aqui com a gente... Beijão pra Cibele, rapaz, Enneagrama, desenvolvimento humano, modelos comportamentais, ela fala, a empresa, ela quer resultado. Sim. Só que se nós olharmos só pra teoria da recompensa do hoje, lá na frente, no dia da apuração, vai dar ruim, né, meu amigo? Com certeza. E é um grande desafio que a gente tem, principalmente na área de SD, de sustentabilidade, é conectar, né, claro, a empresa quer o lucro, é conectar o lucro para a empresa com esses temas que, assim, perpassam a questão de lucro, de lucratividade, né? São temas muito mais importantes do que qualquer fator financeiro, né? A gente lida ali, eu lido mais diretamente com a parte ambiental e de governança, mas por lidar com governança, lido com dados, e por lidar com dados, lido também com a parte social. E assim, são temas que, cara, assim, tocam a gente a todo momento, assim, que estão, né, fazendo ali você, às vezes, né, sair até um pouco nessa sua questão profissional para te colocar no lado pessoal, assim, te tocar de uma maneira muito agressiva no sentido de, cara, eu preciso até respirar às vezes para sair do contexto ali, peraí, eu preciso, né, trazer pro meio, porque são temas que de fato tocam muito ali, são muito, a gente fala de lugar de fala, né, que às vezes não estão no meu lugar de fala, mas que por eu estar conectado ali com a temática, isso me toca de uma maneira profunda. Imagina para quem de fato, né, que está na ponta, que está sendo agredido de fato, né, ali com uma palavra ou com um ato, né, com uma atitude. Cara, a gente teve o caso recente aí do Vinícius Júnior, assim, que não é um caso, são vários casos, né, que passaram nesse aspecto. E, cara, isso, a imagem dele chorando dentro do gramado me tocou de uma forma que imagina pra quem tá ali vivendo aquilo ali, sabe? Não, imagina pro menino que entrega a comida do iFood. Cara, imagina isso, sabe? Teve esse caso também do rapaz do iFood, assim, cara... E isso é muito complicado, muito complexo de tratar, porque é isso, assim, quando a gente está lidando com empresas, e eu tô falando de, né, não só privadas, mas estamos lidando também com poder público, né, eles estão, de fato, focados em lucratividade, essa é a verdade, não vamos né, enganar ninguém nesse sentido, mas a gente precisa muito que esses temas sejam tratados com verdade, né, passar dessa linha de, né, vou cumprir as exigências aqui, vou usar um conceito que eu sempre gosto de usar, que é o seguinte: existe uma legislação que trata de inclusão, né, a gente precisa ter X pessoas com deficiência dentro das empresas. O que é inclusão de fato, Gabriel? É eu colocar, sei lá, N pessoas dentro de uma empresa? Vou dar um outro exemplo que vai te ilustrar isso. Existe uma empresa X, esquece o nome, que precisa colocar N pessoas com deficiência para dentro para poder cumprir a legislação. A empresa pega e ela coloca pessoas com deficiência auditiva para dentro para trabalhar. Te pergunto, a pessoa que vai ser gestora dessas pessoas com deficiência conhece Libras ou conhece algum tipo de comunicação? Não conhece. Você está incluindo alguém? Ou você está só cumprindo lei? Preparando para o post, né? Sabe, tipo, ok, você não vai ser punido, que legal, mas, cara, e as pessoas que estão ali são pessoas. Elas só vão entrar, vão estar ali, não vão ter... Vocês vão fazer reuniões, as pessoas não vão ter acessibilidade a essas reuniões, sabe? Você vai fazer... Carbonel, tem um segredo de uma coisa, assim, muito forte para quem tá nesse lugar que eu tô de host, de facilitador. Quando o olho da pessoa brilha, é a deixa para aprofundar no assunto. Irmão, você vai, mas você volta. Porque eu prefiro o gosto de quero mais do que não aguento mais. O diretor de harmonia já levantou o braço. Levantou o braço. Temos 4 minutos antes de fechar o portão.
Entre muitas teorias, entre muitos estudos, algo que é muito sério. Você já desfilou no Rio, já desfilou aqui em São Paulo. Já. O certo é biscoito ou bolacha? Ah, biscoito sempre! Não, brincadeiras à parte, cara. São Paulo tem todo o meu carinho, assim. Eu já fui algumas vezes aqui, meu filho também já veio aqui, ele adora São Paulo também. Então, se eu não tivesse toda a conexão que eu tenho familiar lá no Rio, certamente era um lugar que eu estaria. Mas sigo com biscoito, com X bem puxado. Tem um filme que ele me marca muito. Quem me conhece sabe que é o Beleza Oculta, do Will Smith. Ele interpreta um grande publicitário, onde ele escreve 3 cartas: pro amor, pro tempo e pra morte. Para mim, o amor é o que nós fazemos, sem esperar nada em troca. Faz os nossos olhos brilharem. Faz um amigo sair do Rio de Janeiro, buscar passagem, buscar hospedagem, fazer a arte, falar, tô aí. Você fala, cara, a pessoa, ela não tá aqui, ela quer estar muito aqui. Com certeza. O tempo, a gente começa a entender a prioridade que é singular. E quando eu mudei para o Unidos de Lorena Marques, eu comecei a entender o que é vínculo. Tem um grande mentor, um grande instrutor nessa ciência do podcast, chamado Ed, que ele fala que quanto maior a estrutura, maior o impacto. E não que só o resultado seja importante, Sim. mas cada semente, cada pessoa. Então, para você que compartilha, para você que comenta, lá no canal do YouTube, seja no Instagram, é muito importante para nós. Me sinto honrado em 1 mês e meio de podcast, mais de 75 mil pessoas serem alcançadas de forma orgânica. O crescimento dessa comunidade é algo que me emociona. Recentemente, um colega nosso fez a passagem. O colega que era ritmista, diretor. O Dino, esses dias, postou no TikTok um vídeo, ele como ritmista e o nosso querido Formigão como diretor. E naquele ambiente gostoso que nós tivemos em meio à pandemia, entre resenhas, assuntos sérios, ele falava, Gabrielzão, a bateria de zoinho é uma coisa que me emociona muito. Tem, você vê o cara tocando terceira, mexendo o ombro, você sabe que o cara tem um negócio, tem o axé. Carbonel, inclusive, meus sentimentos e máximo respeito aos amigos, familiares, toda a nação Grande Rio, escola que ele era, teve o privilégio de, a bênção, né, de antes de partir, ver a escola campeã. Se você fosse escrever uma carta pro tempo, pro amor e pra morte, o que estaria escrito nessas cartas? Cara, que difícil, né? Ainda mais tocando nesse assunto, cara, isso me doeu muito, assim, né? Foi um cara que a gente conectou muito nos últimos anos. Eu nem vou ficar falando tanto, porque pra mim é muito difícil. Mas eu acho que é isso, cara. A gente precisa viver nosso dia a dia com as pessoas que a gente ama. Aprender a criar vínculos de fato, né? A gente tem uma frase que eu acho que é nenhum CNPJ vale um CPF, né? E acho que se eu pudesse deixar alguma coisa aqui bem clara, cara, vivam com as pessoas que vocês amam, conectem com pessoas, com amor de fato, estejam ali presentes, porque é isso. Um dia você pode estar conversando com uma pessoa como eu estava com ele, e no outro dia você já não tem mais a pessoa. Para você, espectadora, espectador que nos acompanha, Diego Carbonel, esse é o nosso papo de progresso. Encontro de ideias que são testamentos para o jogo jogado da vida. Meu irmão, seja biscoito, bolacha, o andamento mais para trás, mais para frente, SD, livro, a energia que tem nesse encontro, esse processo de flow da gente estar dentro mesmo, é uma grande honra. Agradeço a patroa, a primeira-dama, o filhão. E queria que você, se puder, deixar suas redes, deixar um abraço para quem nos acompanha. E o que significou esse papo de progresso para você? Valeu a pena? Curtiu? Vou tentar respirar aqui para responder. Cara, super valeu. Eu gosto de estar entregue nos lugares onde eu tô, então vocês ouviram aqui, fui eu a todo tempo, não teve máscara. Eu até brinquei, né, antes de chegar aqui, cara.
vamos conversar. O que for sair, vai sair de fato. Te agradeço pelo convite. Acho que o que você faz aqui, né, como eu falei, é muito importante no sentido de que, né, você está lidando com pessoas de mais diversos tipos, de mais diversos conhecimentos, de mais diversos aspectos. Então é muito bacana a gente poder acompanhar isso aqui e ver que no episódio vai ter eu falando de samba, falando de SD, no outro a pessoa vai estar falando de moda, o outro a pessoa vai estar falando de neurolinguística. E, cara, o quanto isso, né, passa por diversos conhecimentos, né? O quanto isso é, como você falou, né, um testamento que fica para quem quiser conhecer. Então, na minha rede lá, quem quiser me achar no Instagram, é @Diego Carbonel. No LinkedIn, Diego_Carbonel. LinkedIn eu bombo pra caramba, cara. Me amarro. É o que eu mais uso de fato. Twitter eu uso mais pra brincadeiras e afins, mas são as duas redes que eu mais uso. E, cara, eu tô sempre aberto pra trocar ideias. Eu brinco que eu tô ali pra poder, né? Muitas pessoas me pedem ajuda. Diego, como é que eu faço pra entrar na área? Como é que eu faço pra isso, pra aquilo? Cara, eu sempre respondo todo mundo. Não deixo ninguém sem resposta. Cobro 0 centavos por isso. A não ser nas consultorias, aí eu cobro. É outra história. Mas, assim, pra troca de ideias, a gente tá sempre aberto. É sempre um prazer estar aqui. Quando você me convidou, eu não pensei 2 vezes em... Cara, vou correr atrás de passagem, vou ver tudo isso, porque... isso era guardado por muita gente há muito tempo, né? Nossos amigos sabem disso. Mas era importante pra mim também estar aqui, enfim, poder... né, vivenciar essa experiência, eu acho que é uma baita experiência de vida mesmo. Quem vier aqui vai entender, e quem estiver assistindo também vai entender o quanto tem de energia aqui, tem de conexão de fato. Então, só tenho que te agradecer a esposa que está lá cuidando do pequeno nesse momento, e a todos os amigos também que fortaleceram, né, e que criaram essa ansiedade aí da gente estar junto e disso acontecer em algum dia, e acontecer hoje. Acredito que foi bem bacana para quem tá acompanhando a gente de fato. Aproveitar para mandar um abraço pro Vander, que arrumou... Vander, meu barbeiro! Que é isso? Ó, depois dessa aí eu quero desconto, né, Tamo junto, meu amigo. Obrigadão, hein? Eu que agradeço, Gabriel. Tamo junto, cara.